saúde é fundamental nos dias de hoje. Meu povo tem que se cuidar, todo mundo tem que estar se cuidando. Mas é importante prestar atenção em alguns medicamentos vendidos como naturais, porque eles podem ser um verdadeiro perigo para a nossa saúde. E hoje eu estou recebendo a nossa nutricionista, Neuza Lígia. Ela já está aqui para falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Neuza Lígia. Obrigada, fica à vontade. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão agora da alimentação, dos medicamentos. Enfim, existem muitos medicamentos 100% naturais, que a gente vê por aí, né? Isso. Que são capazes de fazer o quê? Milagres. Promover também, gente, emagrecimento rápido. Você acha que é possível isso acontecer com esses medicamentos naturais? Bom dia, Marília. Bom dia ao pessoal de casa. Olha só, esses medicamentos, né, esses remédios que tem por aí prometendo esse emagrecimento rápido, é uma das questões que a gente vem conversando muito para ter um alerta com relação a eles, né? Muitas vezes são mistura de ervas, uma série de plantas que a gente não sabe concentração, na verdade a gente não sabe nem o que é que tem dentro e muitas vezes é utilizado de forma extrapolada, sem nenhuma dosagem, sem nenhuma prescrição e vendido de toda forma. Alguns deles não são nem autorizados pela Anvisa ou passaram por qualquer controle de qualidade para autorização de venda. Então, é um risco muito grande que a população corre de pegar uma toxicidade, por exemplo, no fígado, né? E isso comprometer todo um quadro de saúde. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicação, que o pessoal chama de remédio para emagrecer. Na época que a Paulinha morreu, né, existiu essa polêmica de que ela estava tomando medicação, que poderia ter sido por conta disso. Até hoje a gente está meio assim, sem saber se foi realmente chá, remédios, essas coisas que ela tomava, ou se foi por conta de outros problemas de saúde que ela já tinha e isso afetou. Isso. Talvez possa ser que tenha sido dessa forma. Mas aí a gente ainda não sabe direito qual foi o caso realmente que foi que aconteceu mesmo. Se foi medicamento, se não foi. Até foram vários medicamentos suspensos na época, né? Apreendidos, disseram que não podia aprender, enfim. Foi o maior moído, né? Porque achavam que tinha sido por conta da medicação. Pode ter sido ou não, né? Também tem isso. Lembra que teve esse fato? Exato. Não, exatamente. Eu não acompanhei o que aconteceu de fato com ela, mas qualquer medicação que seja para auxiliar no emagrecimento, ela pode ser bem-vinda para um tratamento de emagrecimento, desde que bem prescrita, desde que avaliado o quadro daquele paciente, aquela medicação, determinadas medicações são úteis sim para o processo de emagrecimento. O que a gente tem que ter muito cuidado é com relação a esses medicamentos que são vendidos de uma forma completamente sem nenhum controle de qualidade, né? De todo jeito, sem prescrição. Outra coisa importante que você falou foi com relação ao uso do chá. O uso de chá, ele é bem-vindo também, mas a gente tem que ter muito cuidado qual é o tipo de erva que está sendo utilizado, qual é a frequência, qual é a concentração, qual é a forma que você está preparando o chá. Porque não é porque ele é natural que você vai usar de qualquer jeito. E tomar o dia todinho, tem gente que toma o dia todinho. Tem gente que não toma água e para tomar chá o dia inteiro. Toma só chá e não toma água, realmente. Exatamente. Então, assim, quando a gente vê assim, um produto natural, dá uma ideia de que é um produto que você pode tomar, que você pode usufruir a qualquer hora, a qualquer momento, de todo jeito. E não é assim, né? Por mais que seja natural, existe um aconselhamento para aquele produto. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com o uso de chás, porque nem todo mundo pode tomar todo tipo de chá, nem toda condição pode tomar todo tipo de chá, porque o chá, ele tem substâncias, ele tem compostos químicos que em uma pessoa pode estar tudo bem, pode ser benéfico, mas em outra pessoa pode levar a alguma enfermidade, alguma doença. Muito bem. Eu vou deixar também aberto aqui o nosso WhatsApp, para que você possa também fazer a sua pergunta para a Neuza Lígia, nossa nutricionista de hoje, tá, gente? Estamos falando um pouquinho sobre essas medicações milagrosas, também sobre as medicações naturais, que também sendo prescrita, né, por um médico e sendo acompanhado, eu acho que não tem nada demais. O ruim é quando você toma um remédio, a pessoa que é sua amiga, fulano, ciclano, beltrano, diz, eu quero tomar a mesma coisa. E nem sempre o que é bom para você é bom para outra pessoa que vai querer tomar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso também, tá bom, gente? Remédios laxantes, né? Quando usados com frequência,
pode fazer algum mal também? Pode, exatamente, né? Muitas pessoas têm dificuldade de ir ao banheiro, né? E acaba cedendo a esse uso de laxante. Tem que ter muito cuidado com o uso de laxante, porque o uso excessivo dele, você pode acabar perdendo um pouco os movimentos da parede intestinal para a expulsão das fezes, né? Outra questão também bem importante é porque a gente tem uma flora intestinal, que é uma série de micro-organismos, de bichinhos, que são benéficas para o nosso intestino, né? Então, quando você faz uso frequente de laxante, provavelmente a sua alimentação está completamente errada, né? Você não tem uma alimentação adequada e você pode estar com algum problema nesses movimentos do intestino. Então, o laxante, ele entra aí em uma situação muito específica, quando necessário. E não para você estar indo na farmácia toda semana, toda hora, exatamente. Né? Todos os dias. Tenho que tomar meu laxante, senão não vou ao banheiro. Isso. Eu acho que isso já é psicológico. Exato. Muita gente. Porque eu conheço muita gente que tem isso, né? Não consegue, só consegue se for através de um remédio. Tem gente que passa uma semana, tem gente que passa 2 dias, 3, 4. Tem gente que viaja, não consegue ir no banheiro em outro lugar. Como é que faz, hein, gente? É complicado. Se você não vai, passa uma semana, imagina como não fica por dentro. Exatamente. Né? A gente tem que lembrar que o intestino grosso está lá com as fezes, e as fezes é aquilo que deve ir embora, né? Se a gente passa muito tempo, a gente pode estar gerando ali um ambiente satisfatório para uma série de outras toxinas, doenças para o nosso organismo. Verdade. Temos pergunta já, né, Jair? Vamos soltar aqui pergunta. Eu tomava muito chá de hibisco para emagrecer. Um tempo depois, minha vesícula inflamou e eu precisei tirar. Isso pode ser relacionado? Chá de hibisco, será que é relacionado a isso aí, essa questão? Olha, o excesso de chá, né, dependendo da quantidade que ela tomava, pode levar, sim, a uma toxicidade. Com relação à vesícula, a gente tem que ver como é que está a alimentação dela. Não necessariamente foi o chá de hibisco que inflamou. Causou. Exatamente. Né? Mas como é que está a alimentação dela durante esse tempo inteiro, né? Quando ela estava tomando esse chá, antes dela tomar esse chá, será que essa alimentação ela não estava com muito açúcar, com muita gordura saturada? Também tem isso, viu? Exato. Essas medicações, elas podem piorar, né? Se a pessoa tiver algum tipo de doença já existente? Pode, com certeza, né? Se você tem já algum quadro inflamatório, por exemplo, no bloco anterior a gente está falando sobre fibromialgia. Sim. É uma doença inflamatória. Então, se você já tem uma doença inflamatória e você vai ingerir alguma substância que inflama seu corpo, você pode desencadear, né, esse quadro inflamatório geral. Então, você pode descompensar completamente aquela pessoa nesse quadro inflamatório. Verdade. Tem mais pergunta aí, Jair? Olha só, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você pode também estar mandando a sua pergunta, tá? Que opções realmente naturais a gente pode ter, né? Outras opções que possam estar ajudando no emagrecimento saudável. Uma das opções naturais que a gente tem, que todo mundo gosta, são as frutas, né? As frutas, elas não são proibidas no processo de emagrecimento e nem em doença nenhuma, né? Salvo algumas específicas, mas a maioria das frutas, elas são super bem-vindas, né? A gente tem aqueles chás tradicionais, os mais baratinhos do mercado, camomila, hortelã, erva cidreira, erva doce. São chás que podem sim ter uso diário e, de acordo com a alimentação equilibrada, adequada, como a gente falou no bloco anterior, vão auxiliar no processo de emagrecimento, com certeza. Tem gente que toma vinagre de manhã. Isso. Tem gente que toma uma colher de azeite, que diz que é muito bom para a saúde. Isso. O que você me diz sobre isso? Olha, sobre essas coisas que o pessoal toma. Isso, são estratégias interessantes. Não obrigatoriamente precisa ser de manhã assim que você acordar. Pode ser na salada, na hora do almoço. Pode ser que você colocar um pouco, para fritar um azeite, você bota um pouquinho de azeite, né? Para fritar o ovo, você bota um pouquinho de azeite. Pode ser para temperar a salada, enfim. Não tem nenhuma obrigatoriedade de você fazer de manhã. Porque de manhã cedo você tomar vinagre ou azeite em jejum, né? Não é algo tão saboroso, tão legal. Então faz um ovo, coloca um pouquinho na salada, tenta misturar com outros alimentos para ficar mais saboroso, né? É verdade. Vamos soltar a pergunta? Depois eu faço outra pergunta que é ela. Bora lá. Tem umas cápsulas que misturam mais de 60 ervas. Seria interessante usar para melhorar minha qualidade de vida? Ou seja,
Mais de 60 ervas. Mais de 60 ervas, mas... Muita coisa, né? Que ervas são essas, né? A gente tem que levar em conta. Esse produto é um produto autorizado pela Anvisa, né? Pelo Ministério da Saúde. Que ervas são essas? Essas ervas, elas interagem entre si. Qual é a resposta que essas ervas, qual a interação que essas ervas fazem com o nosso organismo? Então, assim, é um produto que ele é duvidoso, né? As pessoas confundem muito esses produtos com fitoterápicos, mas fitoterápicos são produtos autorizados, onde se tem um profissional que é o farmacêutico responsável por aquela manipulação. Os profissionais, nós sabemos qual é a concentração daquele fito que está ali naquela cápsula. Então, quando você joga 60 ervas, em que concentração? Quais são as ervas? É um produto autorizado? É se arriscar demais, né? É verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem muita gente também que toma própolis, limão, faz aquele shot de manhã. Tem gente que bota cúrcuma, o açafrão. É tudo igual. Isso. Enfim, coloca, né, sobre essas coisas. Tudo isso mistura e toma. Isso é bom pra quê? Esse hábito de shots, né, é mais para pessoas terem um hábito de começar o dia saudável. Tem gente que gosta por conta disso, quer começar o dia bem. Então, pode ser utilizado? Pode, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Exato. Certo. Agora, se você é uma pessoa que você não gosta do uso desse shot pela manhã, tipo, acordou, tá em jejum, tomar um vinagre com cúrcuma, com própolis, fica um pouco indigesto, né? Você tem vontade, às vezes, de vomitar. Não é tão interessante assim. Você pode pegar esses ingredientes que compõem esse shot e distribuir ele na alimentação durante o dia. Então, coloca a cúrcuma para temperar o arroz, coloca o própolis misturado num chá de hortelã à noite com erva doce, enfim. Dá para você utilizar esses ingredientes do shot distribuindo eles durante o dia. Não necessariamente precisa ser concentrado no shot de manhã logo cedo. Exatamente. Sobre a questão dos alimentos, né? Eu sei que tem alguns alimentos que são aliados ao nosso corpo. Quais serão? Quais são, na verdade? Bom, com relação, como a gente está falando de inflamação aqui, desde o bloco anterior, com relação ao processo inflamatório, os alimentos de origem vegetal são aqueles que têm maior potencial anti-inflamatório. Certo. Então, o que você puder ingerir de alimentos de origem vegetal, como as frutas, né, as leguminosas, a soja, o feijão, o grão de bico, né? Aí também vai o arroz. Todos esses alimentos de origem vegetal, ele tem um potencial anti-inflamatório. Então, o que você puder ingerir, melhor para você, né? Mas a gente tem que levar em consideração também os produtos de origem animal, que eles também fazem parte desse processo de reconstrução, certo? Então, a gente tem aí os derivados lácteos, que são interessantíssimos para, por exemplo, melhora da musculatura esquelética, que era uma coisa que a gente estava falando anteriormente. Então, a gente tem aí grupos de alimentos que são extremamente importantes em conjunto para a melhora de um quadro de saúde. Com certeza, né? Então, a alimentação é fundamental, independente de você tomar a medicação, claro, passada pelo médico, porque quando você toma alimentação, ou come, né? Faz toda a parte da alimentação e toma com a medicação, claro, solicitada pelo médico, é diferente. O seu processo vai ser muito mais rápido, mas você vai estar tomando algo, né, específico para você. Porque todo mundo tem que saber isso, gente. Não é você pegar um medicamento, tomar de todo jeito e achar que aquele medicamento está tudo certo, né, para você. Aí vem outra e faz assim, eu quero tomar porque você emagreceu, eu quero fazer a mesma coisa. Lembrando que o medicamento tem que estar associado à alimentação. Olha, nenhum medicamento faz milagre sozinho, sem a alimentação também adequada, né? Exatamente. Infelizmente, tem muita gente que acha, né, que a alimentação sozinha dá certo. Dá. É um processo mais demorado? Mas é mais saudável. E você tem que levar em consideração qual é a doença que aquela pessoa tem, porque existem doenças que precisam de uma medicação. Exato, porque às vezes a pessoa é obesa, por exemplo. Isso. A obesidade é doença. Então, eu acho que não tem nada demais que a pessoa que tem obesidade tome as medicações para ajudar no emagrecimento, eu acho. Agora, indo para um médico, sendo acompanhada, né, por uma pessoa, né, que vai estar orientando, passando tudo certinho para você. Tem antidepressivos, como a outra doutora falou, a doutora Daniele, falou que tem antidepressivos que ela passa, às vezes, para o paciente, para que ele fique bom mais rápido, né, para ajudar aí no tratamento, ansiolíticos e tudo mais.
É a mesma coisa uma pessoa que é obesa, por exemplo, ou uma pessoa que está acima do peso, que precisa perder. Geralmente tem médico que passa, né, associa um antidepressivo junto com um ansiolítico, né, e esses medicamentos para emagrecer, para que seja um processo mais rápido, mas também, né, equilibrado. Exatamente. Né, Lígia? Quero agradecer a você aqui por sua participação. Eu que agradeço. Quero deixar suas considerações finais para quem está aí nos assistindo quanto à questão da medicação. Só para ratificar o que você falou, né? É importante que quando você estiver diante de um processo inflamatório, de um quadro inflamatório, você sempre procurar a orientação médica para a prescrição de um medicamento e uma orientação nutricional para uma prescrição dietética. Por quê? Ambas essas prescrições vão ter um potencial para melhorar a sua saúde. Com certeza, viu? Obrigada, minha amiga. Nada. Olha aí, quem quiser procurar a Lígia aí, tá? A gente deixou o Instagram dela para que você possa estar procurando ela passar uma dieta maravilhosa para você e você emagrecer com saúde, que é o que importa, tá bom, minha gente? Olha só, vamos a um pequeno intervalo, já eu volto. Não sai daí, eu só tenho 5 minutos agora. Meu Deus, tá rápido demais esse programa. Volto já.